Então, primeiro, a gente vai dar uma espreguiçada no corpo, alonga os braços, espreguiça a perna, não esquece os dedos das mãos, abre os peitos, os dedos do pé, né? Assim, dá uma espreguiçada no corpo inteiro para ele acordar, né? Ó, espreguiça, depois que você sentir, ó, rosto. Espreguiça tudo, abre bem o olho, olha para um lado, faz tudo acordar. Quando você achar que você está pronto, você se coloca em pé, assim, sobre os pés, né? O peso do corpo nos dois pés. Para isso, você deixa as pernas afastadas na largura do seu quadril. Não pode ser muito aberto e nem fechado, né? Bem bem no limite do quadril, assim, ficam os pés. Vamos fazer 2 respirações, só para a gente sentir como o corpo tá. Eu quero que você perceba, então você inspira, retém, deixa o ar, né, percorrer todo o seu organismo para os seus órgãos também relaxarem, solta o ar. Eu quero que você perceba como é que está o seu corpo. Como é que você percebe as suas pernas, se o seu joelho está travado, se ele estiver travado, você relaxa um pouquinho só os joelhos, né, para que o corpo todo fique passivo, né, assim, e bem confortável. Vê os ombros, a coluna, pescoço. E nós vamos fazer um leve movimento, mas muito leve, do corpo inteiro. Você vai colocar o corpo inteiro um pouco para frente, fica um pouco para frente, para não perder o equilíbrio. Sente como está o seu pé no chão. Aí você retorna ao meio e muito pouco coloca o seu corpo para trás. Muito pouco. E sente como o seu pé está no chão. Quando nós nos deslocamos para frente e para trás, né, com o corpo inteiro, muitas vezes o corpo nos dá um disparo de atenção, né? Por isso que nós temos todas as articulações, porque elas servem para que o corpo nunca corra o risco de cair para frente ou para trás, certo? Então, nós podemos deslocar o peso do nosso corpo no pé, fazendo deslocamento no quadril. Então, agora, a gente vai fazer bem pequeno também e vai deslocar apenas o quadril, tá bom? Então, a gente vai colocar como se a gente estivesse rebolando, certo? Então, você vai deslocar o quadril para a direita e perceber como está o seu pé no chão. Aonde está o peso do corpo? Como é que você sente o pé esquerdo? Aí você volta para o centro e desloca levemente para a esquerda, só o quadril. Volta para o centro, desloca novamente para a direita. Não esquece de respirar. Volta para o centro, desloca levemente para a esquerda. E volta para o centro.
Agora você vai pôr levemente o quadril para trás e sente o seu pé. O que que acontece com o pé? Volta para o centro e desloca levemente para frente. E o que que acontece com o seu pé? Volta para o centro. Desloca para trás novamente. Volta para o centro. E desloca novamente para frente. E volta para o centro. Agora, nós vamos fazer um círculo com o quadril, certo? Por aqui. É um círculo. Você vai para o lado, para frente, para o outro lado e para trás, certo? Então, bem lento no meu comando. Você vai primeiro para a direita, né? Então, você desloca para a direita, vai levando ele para frente, vai observando o seu pé. Vai para a esquerda, vem para trás. Mais lento, bem lento, para você poder prestar atenção o que acontece com os seus pés. Bem lento. Completando, você volta para o centro, de novo. E agora a gente vai fazer a mesma coisa para o outro lado. Então, vai para a esquerda. Agora a gente vai para trás, tá? Então, vai para a esquerda, começa a deslocar para trás, chega atrás, vai indo para a direita, aí vai levando para frente, no meio, vai indo para a esquerda, e de novo, vai levando o quadril para trás, vai deslocando ele para a direita, vai deslocando ele para frente, desloca ele para a esquerda e entra no eixo de novo. Quando entrou no eixo, você vai reparar o seu corpo, como ele está, e como está o seu pé no chão. Mudou a sua relação, né, do seu pé com o chão? Mudou a relação de peso que você sentiu na primeira vez para agora? Sinta, perceba e respire. Não esqueça de respirar. Respire calma e tranquilamente. E perceba a relação do seu pé com o chão, a troca que acontece. Agora eu vou fazer 2 exercícios com o braço e talvez seja melhor nós sentarmos nas cadeiras para vocês verem como é feito. Depois, numa outra oportunidade, vocês fazem isso de pé. Porque senta na cadeira, vê como está o seu pé em relação ao chão. Ele tem uma outra presença ou ele continua como ele estava na primeira vez que você levantou, né? Geralmente a gente faz essa questão com o pé e depois a gente vai só acertar, porque o corpo, ele é uma força entre a terra, né? Que é o nosso piso propulsor, porque a partir da força que eu faço em relação ao solo, que eu alcanço várias alturas de saltos. Então, o nosso deslocamento, ele é sempre proporcionado pelo impulso, né, pelo deslocamento do nosso peso, que ele acontece com os nossos pés, né, em relação ao solo, e conforme a gente estabelece essa relação mais consciente ou mais presente, esse deslocamento ele é natural, ou quanto mais inconsciente a gente faz, o nosso deslocamento ele é mais artificial. Nosso deslocamento ele não se faz, ele é feito, né? Então, quando ele é artificial, você tem que fazer, você se obriga a andar,
né? Você se obriga. E quando você tem essa relação com o solo, o seu deslocamento ele é feito por essa relação, né? Entre peso e base, peso e base. E é esse deslocamento que entre esses dois fatores que faz com que a gente se locomova no espaço. E existe uma força que é como se tivesse um fio que sai exatamente do centro da nossa cabeça, que deixa o nosso corpo em alinhamento, né? E um dos fatores que a gente desalinha é em relação à parte do peito, que ele é muito fácil de entrar na energia da gravidade, né? Porque a cabeça ela é bem pesada, enfim, e tem outros fatores que mais tarde a gente pode fazer. Então, nós vamos fazer só 2 movimentos, certo? Você vai levantar os braços na lateral do corpo, você vai pôr as palmas da mão para cima e você vai abaixar os braços e relaxar as mãos quando ele estiver lá embaixo. Perceba, observe como fica o seu tronco antes e depois desse movimento. Então, vamos fazer ele mais uma vez. E eu vou fazer um segundo movimento que eu vou mostrar e eu vou pedir para a gente fazer ambos em pé, tá? Então, estamos fazendo só para vocês saberem. Então, o primeiro exercício é esse do braço, no lateral do corpo. E o outro exercício, nós vamos levantar levemente o ombro para cima, em direção às nossas orelhas, como a gente quiser se encostar aqui. Aí você vai deslocar ele um pouquinho para trás e soltar. Certo? Então, a gente vai ficar de pé e ver o que acontece no nosso corpo. Em relação aos pés, ao corpo. Então, levante os braços na lateral do corpo. Lembra de deixar os pés paralelos na largura do quadril. Põe as suas palmas da mão para cima. Abaixa os braços e relaxa embaixo as mãos. Percebe o que acontece? Se você percebe alguma diferença no seu corpo. Vamos fazer isso mais uma vez. Levanta os braços, palmas para cima, relaxa os braços, desce os braços e relaxa as mãos. Agora você vai erguer os ombros em direção às suas orelhas um pouco, vai levemente deslocar ele para trás e relaxar. Certo? Agora nós vamos fazer um giro para cada lado, certo? Do quadril. Então, a gente vai para a direita, frente, esquerda, atrás. Aí a gente volta para o centro e faz esquerda, atrás, direita e frente. Aí a gente faz esses dois do braço. Faça o exercício do quadril lentamente, lentamente. E vai percebendo o seu pé em relação ao chão. Então, vai direita, frente, esquerda, vai deslocando para trás. Vai chegando na direita aos poucos, chegou na direita, volta para o centro. Aí desloca para a esquerda, vai para trás, vai indo em direção à direita, aí vai deslocando para frente, chegou à esquerda de novo, completou o círculo, relaxa no centro. Levanta as mãos na lateral do corpo, as palmas voltadas para cima, relaxa os braços, abaixa os braços e relaxa as mãos. Agora, ombros em direção à orelha, levemente para trás e relaxa. Agora, fica assim um pouco e só percebe o seu corpo. Se tem alguma alteração, se tem algum desconforto, se mudou a energia. Faz 2 respirações longas e tranquilas e calmas. E sente novamente.
quando você terminar. Lori, pode ir. Tá todo mundo aí? Eu já mexi tanto nessa configuração aqui que... Tá, tá, só faltou a Regina que não aparece e a Dolores, né? Tá. Ok, aí eu queria contribuir também com uma meditação guiada, que também é um trabalho, a proposta é um trabalho para a gente poder prestar mais atenção na presença corporal, né? Então, existem algumas meditações que fazem a gente até sair um pouco dessa questão da consciência do aqui e agora e fazer uma viagem. Esta não, esta é para a gente ter consciência do aqui e agora, prestar atenção também no nosso ritmo de respiração e nas sensações corpóreas. É bem rapidinho, tá? São 9 minutos. Meditação. São 9 minutos, então quando terminar eu aviso vocês. Eu só quero que vocês saboreiem o momento, tá? Ele começa dizendo que pode ficar ou de olho aberto ou fechado, então vocês fiquem da forma que achar mais tranquilo. Mas na hora que terminar eu aviso, ok? Então vamos lá, prestando atenção. Atenção plena do corpo e da respiração. Essa é uma meditação curta que tem como objetivo serenar a mente e fixar você no momento presente. Antes de começar, encontre uma posição estável e confortável, que pode ser deitado numa esteira ou no tapete grosso, ou sentado numa cadeira firme com o encosto reto, no banquinho para meditação, ou numa almofada com as pernas cruzadas à sua frente. Se estiver sentado numa cadeira, deixe os pés apoiados no chão com as pernas descruzadas e a coluna ereta, de modo que sua postura reflita sua intenção de estar desperto e atento. Assim, a postura pode ser altiva, digna, mas confortável, nem rígida, nem tensa. Se estiver deitado, mantenha as pernas abertas e os braços ligeiramente afastados do corpo. Feche os olhos, se for confortável. Olhe para baixo e sinta o corpo em contato com a superfície de apoio. Explore um pouco essas sensações. Agora, concentre a sua atenção nos pés e nos tornozelos. Perceba todas as sensações físicas presentes nessa região, momento após momento. Observe como as sensações surgem e se dissolvem em sua consciência. Se não estiver sentindo nada, registre apenas o vazio. Tudo bem, não estamos tentando fazer as sensações acontecerem. Estamos apenas prestando atenção ao que já está aí. Agora expanda sua atenção para incluir as canelas e panturrilhas. Os joelhos, depois as coxas, mantendo as duas pernas no centro da sua atenção. Agora expanda sua atenção
até a pelve e os quadris. E até a parte inferior das costas e do abdômen. Suba até o tórax e as costas. Depois até os ombros. Observando todas as sensações físicas nessa região. Expanda de novo para incluir o braço esquerdo. Em seguida, o braço direito. Depois o pescoço. O rosto. E a cabeça. Até englobar o corpo inteiro. Permita que as sensações do corpo sejam como são. Não tente controlar nada, nem queira que as coisas sejam diferentes de como você as percebe. Agora traga sua atenção ao centro do corpo. As sensações no abdômen enquanto respira. Observe as reações físicas nesse local. Se quiser, coloque a mão no abdômen para senti-lo subir e descer. Esteja plenamente atento às sensações da respiração. Durante cada inspiração e cada expiração. Mas não tente controlar a respiração. Deixe que ela ocorra naturalmente. Em algum momento, você vai perceber que a mente divaga, afastando-se da respiração e começa a pensar, planejar, recordar ou até mesmo sonhar. Quando isso ocorre, você não precisa se criticar. Simplesmente registre a divagação e depois conduza suavemente sua atenção de volta à respiração. A cada vez que isso acontecer, lembre-se de que o intuito é apenas observar onde a mente esteve e depois conduzir gentilmente sua atenção de volta à respiração. Use esse momento de silêncio para praticar sozinho.
volte à respiração sempre que a mente divagar. Lembre-se que a respiração está sempre disponível para trazer você de volta ao momento presente, quando sua mente estiver dispersa pela correria da vida. Ela está sempre presente como uma âncora no fundo do seu ser, um lugar de quietude e paz. Faremos agora uma respiração profunda e podemos abrir os olhos. Registrando o momento que foi a meditação. Ok. Rita, passa a bola para você novamente. Todo mundo presente, de volta, desperto. Alguém, como diria o nosso mestre, alguém precisa, necessita ou quer falar alguma coisa? Sem entrar na questão do filme ainda, né, só dessas vivências que foram feitas. Vitor. Olha, eu acho que eu nunca mais vou dirigir o grupo, tá? Eu vou ficar sempre como ouvinte daqui para frente, tá? Que é uma delícia, tá? Alguém mais? Foi muito bom. As vivências aí que vocês fizeram, eu estou me sentindo muito melhor, muito mais relaxada. Estou me sentindo bem mesmo. É isso, obrigada. Mais alguém? Kelly? É interessante esse exercício dos pés, né? Como nesse deslocamento do corpo, né? Para um lado, para o outro. O que eu percebi é que eu observo muito pouco os pés. Aí, a partir do momento que você faz um exercício com esse chamamento, né? Assim, observar o pé, né? Como é que ele se comporta ali, embora ele esteja fixado, pelo menos eu senti que tem como se fosse uma mudança ali da gravidade, algo que ele ou fica mais apoiado na parte de frente do pé, ou mais apoiado nos ares, né? Ou para as laterais ali. Então, eu acho que foi interessante para mim essa percepção. Às vezes a gente fica só com a percepção do movimento, né? O corpo vai para frente, o corpo vai para trás, mas os pés fazem parte do corpo. E aquilo que é a base, aquilo que é a sustentação, né? Então, para mim, me chamou a atenção nesse sentido também. Esse exercício, ele é um exercício também para massagear os pés e usando só o peso do seu próprio corpo, né? E a importância de massagear o pé é exatamente o que, né, é exatamente você
quanto mais o pé fica em contato com o solo, né, mais a gente está ligado à energia que emana, né, do planeta, né, que é uma energia que impulsiona a ação, né, no plano material, né, principalmente, né. E daí, se a gente não tem essa ligação, a gente também não consegue manter a ligação do céu, né. Então a gente não consegue ficar no eixo do corpo, né. E por isso que a gente começa a ter dores e nã porque a gente não cuida, né, na verdade. Tem outras maneiras de massagear o pé, mas essa sim, você pode fazer em qualquer lugar, porque o deslocamento às vezes a gente faz assim, eu vou ficar de pé só para, né, ó, você faz assim. Não, é só isso aqui, ó. Ó, vai para frente e para o lado, o corpo não mexe. E é lento, porque senão você não percebe o porque os gregos, os egípcios, eles deixavam o pé um para frente do outro assim, né, assim, né, ou assim, ou assim. Né, porque o impulso é esse, ele só desloca o pé o peso e vai, né. Vocês podem até fazer. O grego, a escultura grega, ela é assim, ó, ela deixa ela põe um pé para frente, assim, para o lado e faz isso com o quadril. Aí você deixa 100% o peso do seu corpo num dos pés. Para você entrar em movimento, por isso que é uma civilização meditativa. Para entrar em movimento, você tem que vir para cá e deslocar o peso. Você tem que fazer 2 movimentos, né? E o ideal na contemporaneidade é que você equilibre os pesos entre os 2 pés, né? Para que o seu corpo esteja em atenção. Então, e eu acho que é bem, enfim, X. Lauremi, tá bom, Kelly, que terminou? Tá? Não, e a diferença que dá, né, estar descalço, né? Porque, né, com calçados não tem isso, né? Eu fiquei imaginando, não que eu tenha feito, porque eu tô descalça, mas assim, fiquei imaginando, eu tava de tênis. Ah, se eu tivesse com tênis, não teria sentido a mesma coisa, porque não dá Então, pé esse contato, né? Assim, porque quanto mais livre o seu corpo tá para um primeiro nível de consciência, melhor. Mas eu proponho para que todos façam. Em alguns momentos da semana, você lembrou, eu falei: deixa eu fazer dos pés", estando calçado, descalçado, com chinelo, com tênis, com sapato de couro, com sandália, com salto alto, né, pra você só sentir o que acontece com você naquele momento, quando você faz só porque a gente pode fazer a articulação do joelho, ela não é 360 graus, por isso que a gente tem que fazer com o quadril, que o quadril é 360 graus. E esse deslocamento do quadril faz o seu peso se deslocar em relação ao pé, né. Como você bem disse, a hora ele tá com peso nos dedos, e daí quando você só uma questão técnica, quando você põe o peso na frente, nos dedos, né, porque às vezes a gente anda assim, né, principalmente com o sapato tudo aperta. Quando você põe os dedos na frente, a tendência é o peso vir para cá, né, pra almofadinha, e os dedos fazem isso, ó. Então você amplia o seu contato com o solo, né. Então, cada deslocamento vai ter um fator gerador do teu corpo como um todo. Mas é uma boa observação. Mais alguma coisa, Kelly? Então, Lauremi, desculpa. Imagina. Então, eu gostei das duas vivências e o que foi mais importante é que eu entendi como complementares. Uma com essa consciência corporal, a gente né, em pé e dando mais atenção para os pés mesmo, para o peso que a gente joga ou na frente ou atrás ou no meio. E a segunda, de novo, voltando para a respiração. Então, você tem toda uma consciência corporal, mas você trabalha a respiração no sentido de organizar as ideias.
Então, e eu entendo, a Kelly estava falando, das vezes a gente perder essa noção corporal e que os pés estão ali, que a gente precisa deles. Eu entendo que também a gente esquece que a gente precisa respirar para um monte de coisa e também organizar e acalmar a mente para a tomada de decisões, para a leitura, para a conversa, enfim, para muitas coisas que às vezes nesse ritmo louco, né, do dia a dia, dos horários, dos compromissos, a gente meio que deixa passar. Então, eu gostei muito. Regina? Oi. Primeiro, gratidão, porque foi um relaxamento muito bom. Ambos. Mas o dos pés mexeu até com os fios de cabelo. Assim, foi muito gratificante, porque é uma centração onde a gente sente e libera a energia que está contida no nosso corpo físico. E não sei se eu sou assim, meia fora da caixinha, mas a gente sente até um pouco da energia etérica que o nosso corpo tem. Fazendo esse exercício de assim, de você ter a percepção do equilíbrio do equilíbrio físico do corpo. Foi muito bom, gratidão mesmo. É isso aí. Gratidão a todos, né, por estarem aqui e a gente poder compartilhar, né? Masako. Eu estou indo embora, tchau, porque eu estou muito relaxada. Era só isso, foi muito bom. Só complementando, assim, quando o Vitor falou assim, o que você precisa, né, na respiração, fazer agora, eu falei, deitar e dormir. Tô assim como a Masako. Alguém tá levantado a mão? E eu não vi? Não, sou eu, agora que eu levantei, né? Mais alguém? Mais alguma colocação? Alguém sentiu, vou fazer uma pergunta, alguém sentiu alguma mudança física na relação dos braços e dos ombros? Quais foram? Se alguém puder falar, eu agradeço, porque daí acho que compartilha com todo mundo, né? O que move, né? Regina. Como eu estava dizendo, né, eu acho que não é só com os braços, com as mãos, que a gente tem a sensação de relaxamento, com o corpo todo. Como eu falei meio assim, em tom de brincadeira, mas é uma sensação que eu senti, que até os fios de cabelo ficam mais leves, mais relaxados, porque foi o que eu senti, né? Como a Kelly comentou, conforme a gente ia fazendo os movimentos, assim, a gente ia sentindo os dedos, aquela almofadinha que tem na frente dos dedos, a gente vai sentindo toda a planta do pé, né? E eu acho, assim, eu não entendo nada dessas coisas, mas eu acho que conforme a gente relaxa determinada parte dos pés, eu acho que aquilo irradia para o corpo. Então, e se a gente consegue manter uma respiração equilibrada, como você estava orientando, a gente consegue relaxar tudo, a cabeça, o tronco, os braços, a perna, a gente relaxa tudo. Bom, pelo menos eu consegui relaxar dessa forma.
É isso aí. Obrigada, Rê. Masako. Não, eu esqueci de abaixar. Mas, assim, eu acho que alivia, sabe? Porque, assim, aqui sempre fica tensionado, né? E a partir do momento que você relaxa, eu acho que você acaba tendo um relaxamento mesmo. Foi bem legal. Obrigada. Vi. Eu só consegui sentir, na verdade, que eu estava tenso depois do exercício. Né? Eu não estava prestando atenção, na verdade, como existia uma tensão, né? Acho que de ter ficado a manhã toda no computador e aqui assim nessa posição, uma mesinha desconfortável, e a gente vai meio que, como é que se fala? Fechando, e isso que você falou, né? Essa questão desse centro de força. E agora, enquanto eu estava ouvindo você, Rita, falar e fazer as explicações do exercício, eu me lembrei de uma técnica que foi feita no meu período de estágio lá no Templo Zulai, lá na época que eu voltei do exterior, né? Brincando com uma coisa que é assim: toda a postura, todo o aspecto de centração e de eixo para eles tem a ver com a questão do nunca sentar encostado no espaldar da cadeira. E eu estava extremamente encostado no espaldar da cadeira, essa aqui que é ainda meio confortável, tal, é assim durante o trabalho e até a hora que a gente começou. Depois que eu fiz o exercício orientado por você, pela Loreni, e assim, e voltei, quer dizer, eu já não consigo mais me manter encostado no espaldar da cadeira, porque parece que o fluxo da energia, de uma certa forma, impede isso. Se eu forçar, a cadeira é confortável, ela é ergonômica para as minhas costas, tá? Mas é assim, parece que existe alguma coisa incomodando e impedindo que, na verdade, esse fluxo dessa energia possa circular. Então, eu prefiro ficar sentado assim. Eu estou mais inteiro, né? Até nessa abertura dos ombros e do encaixe, por exemplo, dos braços no devido lugar que tem que ficar. Era isso. Obrigado, tá? Eu vou, aproveitando que o Vitor colocou, eu vou pedir para vocês. Claro que em cadeiras fofinhas é mais difícil de perceber isso, mas você vai, a gente vai, tenta, né? Coloca o ombro para cima e um pouco para trás, né? Tira, senta mais na ponta da cadeira, tá? Deixando toda a nádega na cadeira, não é bem na ponta, é do meio para frente para você deixar. E agora você vai balançar, é que se a cadeira for mole é bem difícil, mas você vai balançar para um lado, para o outro, para frente, para trás, e vai achar dois ossinhos. Quando você achar, você põe o peso do seu corpo em cima desses ossinhos. E fica sentado em cima dos ossinhos e respira. Pode fechar o olho, fazer 2 respirações profundas sentada em cima desses ossinhos. A respiração vai até o teu apoio com a cadeira e sai. Terminando, relaxa, abre o olho, relaxa o corpo. Tudo bem com todo mundo? Esses 2 ossinhos, eles são a base para que nós sentemos com a coluna ereta. As pessoas não ensinam, elas falam, senta com a coluna ereta. Você não sabe o que é sentar. Então, o exercício corporal, que faz em teatro, em dança, quando você faz voz, que a gente chama de corpo-voz, né? Porque a voz faz parte do corpo físico. Você precisa disso. Então, sentar nos isquios, que são esses 2 ossinhos, é a primeira coisa, é uma das primeiras coisas que a gente aprende, né? E depois você sentir um fio te puxando pela cabeça. Né? Então, você senta no ossinho, às vezes você faz isso aqui com a coluna, né? Você senta no ossinho e faz isso com a coluna, vai um pouquinho para trás, que a gente tende a relaxar, né? Aí, por isso que o fio puxa aqui, né? E você mantém no ossinho, né? Porque senão você relaxa a base da coluna e daí vai te dar dor na base da coluna, porque o peso do seu corpo não está nos ossinhos, né? Quando você relaxa as costas para trás, o peso vai para a coluna.
Fica no assim, e a coluna daí reclama, porque ela não é para carregar peso, né? Ela é para fazer o corpo ser absolutamente móvel no espaço, né? Só uma coisa, quando a gente trabalha, falando dos pés, já que foi o foco central, né? Quando você trabalha qualquer nível corporal, seja expressão corporal para teatro, dança ou voz, a primeira coisa que a gente trabalha é o pé. Pode ser massagem manual, pode ser massagem com bolinha, porque a primeira coisa que para todos eles a gente precisa que o pé faça isso, que os dedos, né? Então, uma das massagens que a gente faz é colocar os dedos da mão entre cada dedo do pé, vocês podem fazer isso, e fazer isso aqui, massagear, certo? Para que os dedos do pé tenham ar, respiração entre eles, né? Para que eles sejam livres, né? Então, isso é interessante, né? Então, são coisas bem sutis, né? E o exercício dos braços, que ele é mais delicado mesmo, porque ele não vai trabalhar com peso. Então, a consciência ela é mais sutil. Mas eles fazem duas aberturas no corpo extremamente importantes. Quando vocês podem até depois repetir, perceber, quando você faz isso aqui, põe as palmas para frente, abaixa com as palmas para cima e relaxa a palma, né? Então, você vem com a palma assim, e daí quando chega aqui embaixo, você vira a palma. O que esse exercício propicia? Propicia uma respiração na sua axila. Você ganha um espaço na sua axila. Sabe? A gente fecha a axila. Né? Isso, como é que você move o braço com a axila fechada, né? Você perde a mobilidade. Então, quando você faz isso e abre a axila, você tem, ó, o teu corpo vai. Todas as articulações do braço têm espaço para trabalhar. E essa sutileza de você levantar o ombro, por um pouco para trás, né? Você está assim, você levanta o ombro, põe um pouco para trás e relaxa. O que ela faz no seu corpo? Né? Aonde você sente abrir? Você consegue perceber aonde do corpo faz assim, ó, bem sutil? Uma coisa chamada externo. Uhum. E o que isso tem de importância? Isso é quando as pessoas falam assim, empina o peito, menino. Não é isso aqui para você fazer. Porque se você faz isso aqui, ó, você trava com a base da coluna, certo? Então, você empina o peito e fica com problema na coluna. Quando você faz isso e isso daqui faz... Não sei se você sente. É uma leve... Ele mexe aqui. Aqui é o nosso centro de proteção, né? Porque esse ossinho, ele é o que junta as costelas e que as costelas, elas protegem os órgãos mais vitais do corpo. Então, emocionalmente, quando a gente tem medo, e a gente vive numa civilização que a gente não tem medo de nada, o que a gente faz? A gente faz isso aqui, ó. Não é o computador, não é o celular. A gente tá aqui, né? Você faz isso. Porque você faz o quê? Você faz uma cabaninha, isso é uma proteção, porque para o cara chegar aqui, você tem o braço na frente para se defender. E quando você deixa aqui aberto, a primeira coisa que enfrenta o mundo é o peito aberto. Eu estou disposto para o mundo. Então, a última coisa que falta é olhar na linha do horizonte e seguir andando. Porque daí você não é para baixo, o rosto não é para cima. É olhar a linha do horizonte. E daí você tem uma postura assim, estou presente no mundo. Né? É um princípio. Não é o absoluto, mas é um princípio. Para a gente terminar essa abertura do trabalho, que já foi grande, né?
aprendi com o nosso mestre as provocações, né? E talvez até para iniciar a discussão do nosso querido Queen, né? Nosso filme, gostaria que vocês anotassem no seu caderninho, porque eu sou uma boa aluna, então eu aprendo. Não precisa responder, porque é uma coisa para você pensar. Como a consciência do seu corpo afeta a sua presença no mundo. Eu acredito que essa questão é uma boa questão para nós abrirmos os trabalhos para o Queen Loretta, né? Quem gostaria de começar? Senão eu canto e é pior que o Vitor. Eu faço uma drupa com o Vitor. Vitor, abre o microfone e vamos lá. Oh, by myself. Tá. Quer falar, Vi? Quero. Já que abriu? Quero. Eu vou começar só assim, tá? É significativo a arte do alfaiate. Porque um alfaiate, carinhosamente falando, na minha singela percepção, é assim aquele que modela. E eu não consegui pegar a frase ali, eu depois teria que ter voltado lá no, não sei se no primeiro ou no segundo episódio, quando ele passa a alfaiataria para o menino, que vai substituí-lo, e ele abre as cortinas depois lá num determinado momento, já no final de novo, e ele está vestindo, né, uma pessoa, e ele diz assim, nós somos, como se fala, assimétricos, mas nada melhor, não é bem com estas frases, mas assim, nada melhor do que a arte da alfaiataria para poder, de uma certa forma, trabalhar essa questão. E aí, para mim, isso fez muito, como que se fala, conexão com os exercícios. Tanto esse que você, Rita, propôs para a gente, como o da Loure. E eu vou brincar com uma coisa significativa que é assim, né? Essa possibilidade de trabalhar primeiro o corpo e depois a mente, né, nessa sequência, para mim hoje fez muito sentido, porque assim, a gente trabalha com aspectos de consciência, e no mundo que a gente vive aqui agora, a gente está num plano bi para tridimensão no máximo, né? Na maior parte do tempo que a gente esteja executando, atuando, etc. e tal. Então é comum que nós estejamos convidados, carinhosamente falando, a vivenciar as experiências mais ditas ordinárias, essas que tanto a visão como os órgãos do sentido, né, ou mesmo a própria percepção extrasensorial nos convida a fazer a relação com o mundo onde a gente esteja inserido. E aí eu fiquei pensando, nossa, que significativo, né? Eu não me recordo de verdade, eu já fiz alguns exercícios como aluno, e assim, a Unipaz sempre traz a possibilidade de fazer primeiro holopraxis antes de qualquer tipo de atividade, né? Assim, os encontros com o Léo eram todos voltados nesta área, mas brincar com uma questão que, assim, eu não me recordo de eu ter percebido com o significado que eu pude perceber agora, o quanto eu estava, de repente, assimétrico, até por conta da cadeira, postura, né, e assim, ok, então, talvez a alfaiataria, no bom sentido da palavra, né, fazendo uma analogia, para a gente brincar com essas questões e se colocar de volta ao ponto de equilíbrio, para mim hoje, para mim, tá, minha percepção, assim, foi muito significativo ter mexido primeiro com a questão do corpo, nesse sentido, e depois entrar com o exercício que a Loure apresentou, porque o corpo parece que ele já estava na prontidão para poder receber aqueles aspectos mais profundos da essência.
E legal, né? Porque quando, fazendo uma analogia, quando o paletó, o terno, o black tie, o summer, não sei, o vestido, o tailleur, né? Porque pode ser no aspecto feminino também, está pronto e a pessoa está exuberante, no bom sentido da palavra, é assim, no seu momento onde está desfilando aquilo que foi produzido para ela, e foi produzido para ela, né? Porque foi costurado os ajustes mais específicos em cima do corpo do modelo que vai utilizar, isso para mim fez essa associação, né? Porque assim é o cuidado que se tem com essa questão do estético, mas o estético não único exclusivamente só na questão do mundo mais ordinário, né? A roupa, né? Assim, aquilo que a gente está vestindo, mas o cuidado também estético e a alfaiataria no bom sentido da palavra com a questão da alma, das coisas que estão na própria essência do ser. Né, dizer assim, vai lá, senta, medita, presta atenção, tal, que não é o caso. Nunca fizemos isso e nem foi o que aconteceu aqui na tarde de hoje. Mas é assim, também não convida a possibilidade de poder ajustar de acordo com aquilo que aquela essência, na verdade, está precisando nesse momento. O que me chamou a atenção nos episódios todos, né, dessa série muito legal que você propôs para a gente poder assistir, assim, eu não conhecia de verdade, né, assim, não tinha visto ainda, e assim, foi exatamente essa possibilidade do cuidado. Ele tinha uma acuidade, eu prefiro chamar assim, né, no olhar, na possibilidade de estar atento, né, mesmo com os medos, com as inseguranças de que se a filha iria recebê-lo ou não, o fato dele poder vivenciar um outro lado de ânima, né, no sentido da própria Queen Loretta. Então, assim, tudo isso, de uma certa forma, trazendo uma maneira, como é que esses olhares, de uma certa forma, se despertam para o dia a dia. Né, dentro de uma situação de uma crise, de uma emergência, né, como acontece lá na questão da necessidade da filha necessitar de um transplante, até outros tantos episódios que vão acontecendo lá na fábrica, no escritório, que depois a gente vai comentar a respeito disso. Mas eu acho que foi muito legal essa possibilidade desse olhar, né? E aí eu vou brincar com uma analogia, também fazendo uma provocação, assim, né? Nós, enquanto terapeutas, educadores, arteterapeutas, pedagogos, né? Assistentes sociais, tal, assim, a gente também tem esse cuidado nesse olhar do alfaiate, né? Assim, a gente olha para as nossas pessoas, para quem a gente esteja, com quem a gente esteja lidando naquele momento, com essa atenção e dedicação. Tudo aquilo que eu estou fazendo, né, no meu dia a dia, existe uma apuração nesse processo? Era isso. Obrigado, Rita. Nós é que somos gratos sempre. Mais alguém gostaria de... Lori? Eu entendi esse filme como um filme... Eu acho que assim, a nossa abertura hoje e o filme são totalmente transpessoais, né? A caminhada do personagem principal que sai da cidade natal, que vai para Paris, que volta por conta de um problema familiar, e como a preocupação de ser ou não bem recebido, e o que ele teve que né, assim, tentar fazer uma ponte com a filha, porque a neta estava super de boa. A neta parece que era a única ali que recebia tudo, né? É assim, é legal, vamos embora, é o que tem para hoje. A filha não, a filha tinha, eu entendo, uma mágoa da história dela, né, com este pai, com a falta deste pai, mas quando ele também se coloca, e aí eu acho que tem muito da coisa da ânima mesmo, né? Que ele se coloca mais amoroso, mais ouvinte, mais preocupado, eu acho que ele consegue resgatar essa relação. E transforma também esta filha. Então, por isso que eu achei que é um filme totalmente transpessoal, pelo jeito que esses personagens eles, né, iniciam nos primeiros capítulos e como termina. Nem sempre a vida é assim, né? Tudo tão bem. Aquela coisa, no final tudo deu certo. Mas eu me diverti muito assistindo.
Mais alguém? Vitor? Eu acho que tem uma questão nisso que a Lori trouxe que faz muito sentido, né? É assim, primeiro a beleza do filme, tá? Assim, a fotografia, a cena, os lugares, né? Quer dizer assim, é tudo isso, tá? Eu acho que é convidativo, né? Num lado assim muito amoroso, né? Por mais que tenha uma temática pesada, né? Nesse sentido, com alguns subtemas, vamos dizer assim, a serem desenvolvidos não tão fáceis, mas assim há uma leveza, né, no contar a história. É como se fosse uma história sendo contada pelo próprio personagem principal nas suas relações com a neta, com a filha, tal. E por um outro lado, é assim, quando a Lori traz uma questão, tudo muito bonito, né? Assim, se fecha como um conto de fadas, no bom sentido da palavra, fazendo uma analogia, a gente pode pensar também na questão das prontidões, não é? Porque muitas vezes, quando os elementos eles não eles dão uma volta num ciclo, né? Vamos brincar, eles fazem uma volta num crescimento espiralar, né? Mas eles estão sempre voltando à mesma nota, só que numa oitava maior. Né? Então, a gente pensar uma questão, quando de alguma maneira aquilo não se fechou num ciclo dito harmônico, vamos dizer assim, é porque mora uma desarmonia psíquica ainda aqui dentro, ou na outra parte, ou em ambas as partes, ou nas outras variáveis que estão envolvidas nesse momento. Parece, carinhosamente falando, que ele fica um pouco mexido, para poder não dizer muito, na hora que ela rejeita o vaso de flores que ele leva para ela e diz assim: não, eu não quero mais esse homem aqui dentro. Ele já nos abandonou lá atrás, há muitos anos lá atrás, quando ele fez a escolha dele de ir embora, né, da Polônia para a França. Porque ele queria viver a vida dele, as coisas que fazem sentido para a existência dele. Mas pensar na possibilidade que, mesmo com a questão da dor, né, que ele atravessando aquilo, ele talvez também comece a compreender em algum nível, porque ele vai para o hotel, ele vai se transvestir, né, como a drag queen, aí ele vai beber, aí a bebida acaba, ele tem que sair para ir de novo procurar mais vinho num boteco, e aí ele está com as unhas, ele se coloca de novo na figura masculina, mas ele esqueceu de tirar os esmaltes, e a pessoa que vende os vinhos para ele fala: filhos, né? Filhos provocam cada coisa conosco, né? Assim, aí o que será que aquilo significa? Porque a criança faz a gente e o pai também pintar as unhas para brincar, o que aquilo significaria, né? E ele fica quieto na dele, mas ele volta e ele vai entrando em contato com aquilo que era necessário na verdade. Né? Então, assim, até no próprio reencontro com a neta, e assim, a neta, de uma certa forma, dizendo que ela não queria nem mesmo o dinheiro dele, né? Por exemplo, para poder fazer aquilo que era necessário para ela, assim, faz as fichas deles caírem. Né? E traz de volta a possibilidade de poder buscar essa questão de que assim tá, tudo bem, fecha bonitinho, né? Vai para uma coisa que é bem amorosa, mas há o problema também, e carinhosamente falando, os dramas que vão acontecendo ao longo do processo. Se o resultado esperado ainda não é o melhor, é porque nós não chegamos ao resultado final. Eu sei que é um chavão, mas é legal a gente poder repensar a respeito disso. Obrigado, Ri. Kelly, só vou fazer um comentário em cima disso, quer dizer, eu teria um monte de coisa, só vou fazer esse, que você falou assim, ele bebeu e tal, né? Mas olha que interessante, porque qual é a primeira reação dele? É fazer as malas e ir embora, né? Da mesma maneira que ela teve a primeira reação que qualquer um. Ele me rejeitou, o que ele acha? Que vai aparecer aqui, eu vou? Não vou, né? Então, a primeira reação, ela é automática e ela é cultural. Ele foi rejeitado, ele falou, vou embora. Né? Só que aconteceu um dado, por isso que assim, esse filme é cheio de sutilezas, né? Porque existe, como o Vitor falou, existem as tensões, e elas são pontuais. Só que a maneira pela qual esse diretor lidou, onde ele colocou o foco, é muito interessante. Ele está numa... Primeiro, assim, a gente tem que pensar, que vocês falaram da delicadeza ou da leveza. Então, a primeira questão que eu coloco, assim, para refletir,
Qual que é o nosso preconceito dos países do extremo norte europeu? Que é a Polônia, Cracóvia, a Rússia, né? Como é que a gente vê esse povo? Você acredita que viriam do seu preconceito, do nosso preconceito, com o preconceito de cada um de nós, em relação a esses povos? Você diria que um filme polonês teria essa delicadeza? Ponto. Não precisa responder. Aí, olha o que interessante. Ele vai embora e ele quer pegar o primeiro meio de sair dali. E aí eles falam, tem um que sai não sei que hora, se ele chegar, se ele for, né? E ele fala, marca minha passagem no primeiro que der, não foi? Mais ou menos isso. Só que o que acontece? Ele não tinha a disposição que nós temos de ir embora e chamar um Uber, né? Ou de ter voo. A gente fica irritado quando não tem voo no horário que a gente quer, né? Você imagina você ter um tempo alongado. Então, esse tempo, para a gente refletir, o que acontece? O que esse tempo que ele ganha, né, entre uma ação e outra, o que faz com essa primeira reação? Depois eu continuo, mas senão eu vou começar a falar demais. Kelly? Não, assim, pegando até um gancho que o Vitor falou da alfaiataria, né? Então, assim, como se quando ele estava vestido com uma roupa que tipicamente é masculina, né? Tem o terno, aquela coisa do terno bem cortado, da calça, da gravata, de um lencinho combinando, né? Ele está inteiro naquele papel. Aí, quando ele se transforma na Loreta, né? Como drag queen, ele também está inteiro naquele papel. Então, como não que ele fosse, né, o personagem, mas assim, representativo dessa inteireza do que o interno comunica através do externo. E aí eu estava lembrando da cena que toda vez que aparece a recepcionista do hotel, ela está arrumando a roupa, né? A roupa nunca... Então, assim, como se fosse personagens que mostram a inteireza, né? E um personagem ali que chama a atenção para um outro aspecto, né? Ela está lá fazendo o papel dela, que é da recepcionista, com as atrapalhações dela ali, mas também representando, sei lá, né? Mas como chamando também esse aspecto de que nem sempre a roupa está inteira, está ajustada, né? Tem aquela coisa que tem um desconforto, né? Então, esse é um ponto. E aí, o outro ponto que eu queria comentar é na mudança também mais ampla, né, e que acaba afetando a cidade toda, que vem, inclusive, acho que é quando finaliza o segundo episódio, ele finaliza assim, aí ele vai para o terceiro, que é a explosão na mina, né? Que é assim, que é aquilo que é interno, né? Quer dizer, tem uma explosão interna que faz com que o externo todo modifique, né? Então, aquilo que era história antes restrita aos personagens, que era aquela família, que era a filha, né, a neta, os dois rapazes lá, a amiga dela, mas assim, assume essa outra proporção ali, mexendo com toda uma população daquela cidade muito pequena, a ponto de ser aquilo assim, né, a cidade poder acabar. E aí o que vai trazer ali, como se fosse a revitalização da cidade, né, é o show, primeiro, de uma cantora, talvez tivesse mais aquilo do superficial, que ela quer vestir todo mundo com a roupa dela lá, né, para que o nome dela apareça, e que não dá certo.
E que aí ele entra, né? Como se fosse um porta-voz dessa integração dos dois aspectos, né? Porque ele era tanto aquele avô, né? Aquela alfaiataria masculina que lhe cabia perfeitamente, mas era também o feminino ali. Então, né, assim, eu acho que vocês têm até mais sutilezas para falar, mas assim, agora, né, as imagens do filme foram vindo, assim, falei, nossa, né? Coisas que, na medida em que a gente vai conversando, vão surgindo. Se todos concordarem, a gente deixa a Loremi falar. Se ninguém tiver a necessidade de falar, a gente faz um intervalo, tá? Então já vão se preparando se é isso ou não. E a gente abre de novo depois que a Lori falar. Lori, por favor. Aí vou pegar tudo que vocês falaram e vou voltar de novo para o início do filme, que está lá tirando as medidas, né, do cliente dele, dizendo que a alfaiataria é um toque de mágica que conserta as coisas. Então eu tive a minha primeira ideia era que esse tema da costura, né, que nem ele foi para a Polônia para tentar ajudar a filha, levou uma invertida da filha, estava querendo ir embora, mas eu acho que lá no fundo ele não foi embora, porque na costura a gente conserta. Então, ele tinha, né, uma ideia que poderia resolver a situação. E aí, quando a Kelly fala, né, da implosão, né, da mina, então o interno mexendo com o externo, eu entendo que é tanto um movimento individual quanto coletivo, né? Porque foi mais ou menos naquela época também que o pai se mostra para a filha na segunda personalidade, se a gente pode dizer assim. Então, ele era o costureiro famoso e ele era a Queen Loretta. E ela queria saber por que ele tinha ido embora. Então, ele tinha que mostrar a Queen Loretta para falar, esse é o motivo. Aqui eu não poderia ser assim. Né? Lá, em Paris, enfim, teria todo o ambiente propício para poder viver quem eu queria viver. Quem eu me identifico, quem eu sou. Que, de novo, é a pegada do que a gente discute, não só na transpessoal, mas eu acho que nas linhas da psicologia, né? Você nasceu para ser o quê? Né? Onde está a sua felicidade? E aí, quando você começa dizendo, né, Rita, como a consciência do corpo afeta a presença no mundo, eu acho que isso seria uma resposta. Na medida que eu sei quem eu sou, não é nada fechado, não existe verdade absoluta, mas assim, na medida que eu sei quem eu sou, que eu estou confortável com as minhas vestes, então isso é o que representa o meu corpo também, isso me faz sentir encaixado no mundo. Nossa, parabéns para mim. Obrigada. Alguém quer falar alguma coisa? Eu só quero observar a partir antes da gente estabelecer o intervalo que a Lori me falou, a gente tem um dado no filme que é muito interessante, que vem logo no começo, quando ele está andando com a neta, não sei se é no começo, agora eu não lembro, mas é no primeiro episódio, que ele fala, mas ele escreveu cartas, ele queria manter a comunicação, né? E elas nunca foram respondidas. E porque quando ele pergunta como você chegou a mim, né? Ela fala, encontrei umas cartas, não é isso? E daí ela pegou o nome e chegou, né? E as cartas nunca foram respondidas. Então, assim, ele foi isolado daquele mundo. E isso está no inconsciente dele. Quando ele, né? Ele não foi aceito, mas esse tempo que ele teve é o tempo que o bom ele estabelece na relação do diálogo que ele propõe, que é você não responder de imediato o que você escuta. É você se dar uns 30, 60 segundos, né? E daí o que você escutou vai de fato ganhar um lugar no seu corpo para você ter uma resposta.
E essa falta de possibilidade dele ir embora na hora que ele queria, porque ele teria ido, e ele teria mudado completamente a história. Mas ele teve um tempo de ordenar como aquilo de fato atingiu ele, além da superfície. E daí ele não foi, né? Então, para a gente ver como o tempo do silêncio, né, que o Vitor, que sempre é colocado no exercício da respiração, né, que é inspira, né, segura, né, esse segura, percebe o que isso aconteceu, o que isso fez no seu corpo, né? E a gente já quer, né, a gente não tem o silêncio entre a inspiração e é porque a gente não sabe que a gente pode perceber que isso é uma ação que provoca coisas no seu corpo, né? E quando você esvazia o corpo, o silêncio é como você está agora? O que acontece nesse momento, né? Que você está sem ação. O silêncio é quando você se coloca sem o movimento. Você está entre os movimentos, né? Esse estado entre é muito difícil de ganhar atenção. E para a gente, podemos fazer intervalo? De quantos minutos? 20? 20? Tá. Eu vou propor uma coisa para o intervalo, como eu aprendi com meu mestre. Porque a costura é molde, né? E o molde, ele é perfeito. Então, a questão é, o molde é um padrão, mas o corpo tem padrão? Bom intervalo a todos. Então, são 17h21, né? Então, 20 minutos é 17h41. Tudo bem, 42. Bom intervalo. Deixa eu... eu vou sair, depois eu falo.